Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre um tema polêmico: o aquecimento global, fato ou fake? Por que eu estou gravando essa aula com esse tema? Porque, infelizmente, assim eu digo, existem pessoas que estão propagando informações que contradizem a tese do aquecimento global, que é defendida pela grande maioria dos cientistas do nosso planeta, especialistas nos mais diferentes campos de estudos vinculados às mudanças climáticas em curso na Terra. Então, eu vou trazer aqui algumas evidências para que vocês tirem suas conclusões, se de fato existe ou não o aquecimento global. Que fique bem claro que eu não sou negacionista e, pelo contrário, eu sou um dos defensores da tese do aquecimento global. Mas o objetivo desse encontro é fazer com que vocês tenham uma reflexão ou façam uma reflexão profunda sobre o tema em cima das evidências que eu vou trazer para vocês. Então, nada melhor do que essa imagem, né, do nosso planeta, onde do lado direito, né, percebe-se que a Terra, em função da elevação da temperatura, está se desfazendo. Claro que isso é uma ficção, ou seja, uma imagem fictícia, mas cujo objetivo é alertar a humanidade sobre o problema do aquecimento global, até mesmo porque nós, seres vivos, temos um limite a determinadas temperaturas, sejam positivas ou negativas. Então, vamos começar a falar sobre o nosso tema, mostrando a variação da temperatura em junho de 2023. Lembrando que junho de 2023 nós tivemos essa imagem, verão no hemisfério norte, portanto, essa variação positiva que se destaca mais no hemisfério norte se deve ao fato de, no mês de junho, termos o início da estação do verão no hemisfério norte. Mas vocês podem perceber também que nós tivemos variações muito positivas, inclusive na Antártida. Reparem aqui na Antártida, em boa parte da Antártida, aqui representada, tivemos variações positivas de 3 graus ou mais acima da temperatura média. E se você olhar com detalhe esse planisfério, vai perceber com muita clareza que em boa parte do planeta tivemos variações positivas de temperatura. Em algumas áreas nós tivemos temperaturas dentro da normalidade, e em apenas uma ou outra área nós tivemos uma variação negativa de temperatura de aproximadamente 1 grau, como, por exemplo, ocorreu aqui na parte ocidental da Austrália, aqui na Groenlândia, enfim. Então, mostrar esse planisfério a vocês para dar ideia de que algo está acontecendo no nosso planeta. E se eu colocasse e tivesse tempo também para colocar todas as imagens da temperatura média da Terra, ou seja, da variação da temperatura em todos os meses do ano de 2023
E assim também, porventura, nos últimos 20, 30 anos, nós teríamos um padrão bem definido que nos mostraria que a temperatura média do planeta está subindo nas mais diferentes regiões do mundo, não só exclusivamente nas áreas de maior adensamento populacional, mas também nas áreas onde existem vazios demográficos, onde a influência humana teoricamente não se faz presente, mas quando o homem, ele de forma direta ou indireta, interfere no comportamento do clima, consequentemente essas mudanças se processam em escala global e não exclusivamente em escala local. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vi, inclusive, alguns políticos lá do sul do Brasil, não me interessa dizer qual é o partido ou quais são os partidos que esses políticos pertencem, contradizendo a tese do aquecimento global, recheados, inclusive, de informações totalmente descabíveis, sem procedência, e sendo assim, contrariando a grande maioria dos cientistas do mundo que defendem essa tese do aquecimento global e não negam o que está acontecendo no nosso planeta. Então, aqui eu vou mostrar a vocês de uma forma comparativa, porque aqueles negacionistas dizem assim: o aumento da concentração de gases na atmosfera não irá interferir no padrão da temperatura. Esse efeito estufa é uma falácia, ou seja, uma relativa falácia, uma relativa mentira, enfim. Então, por que eu estou colocando aqui a imagem de Mercúrio e a imagem de Vênus? Então, se vocês observarem a imagem de Vênus, perceberão nitidamente que é impossível ver a superfície de Vênus por causa da densa camada de nuvens que são encontradas na atmosfera desse planeta. Lembrando que a atmosfera de Vênus tem uma densidade muito maior do que a densidade da atmosfera terrestre, equivale mais ou menos a 93, 94 atmosferas terrestres. Então, Vênus é envolvido por uma espessa camada de nuvens que impede observar a sua superfície em condições normais. Enquanto que Mercúrio, em função da sua tênue atmosfera, você consegue perceber com muita clareza a superfície desse planeta. Então aqui eu coloquei a distância média de Mercúrio com o Sol, 57.909.227 quilômetros. A distância média de Vênus com o Sol, 108.209.475 quilômetros. O que eu quero mostrar é que Vênus está quase 2 vezes mais distante do Sol do que Mercúrio. Se somar a distância de Mercúrio com o Sol, vai dar um pouco menos do dobro da distância de Vênus com o Sol. A temperatura máxima em Mercúrio, 427 graus Celsius. A temperatura máxima em Vênus, 484. Peraí. Se Vênus está bem mais distante do Sol em relação a Mercúrio, o que determinaria essa maior temperatura na superfície de Vênus? Aí tem aqueles caras que dizem assim: Vênus deve ter uma atividade vulcânica muito ativa, então o planeta irradia muito calor em função do intenso vulcanismo existente em Vênus. Até mesmo porque a temperatura da superfície de Vênus é muito alta. E a temperatura da superfície de Mercúrio é baixa, por acaso? Mercúrio não está mais próximo do Sol? Sendo assim, não recebe maior intensidade de radiação solar? Reflita sobre isso.
Temperatura mínima em Mercúrio, menos 173 graus, ou seja, sai de 427 positivo para menos 173 graus. Temperatura mínima em Vênus, 377 positivo. Ué, por que essa amplitude térmica em Vênus é tão menor do que essa amplitude térmica em Mercúrio? O que determinaria esse fato? Só tem uma resposta para isso: o efeito estufa. Até mesmo porque a atmosfera de Vênus ela é composta com 98% de CO2, que é um dos gases que tem capacidade de reter a radiação infravermelha e devolver boa parte dessa radiação de volta para a superfície. Razão pela qual você não tem uma oscilação tão acentuada entre a temperatura média de Vênus máxima e a temperatura média mínima, razão pela qual a amplitude térmica é menor. Então você tem aqui essa temperatura mínima, 377 graus. A temperatura média de Mercúrio, nesse caso, se você colocar 427, 173, aqui é a temperatura média do planeta, aqui nós temos 167 graus, que a gente, nesse caso, não vai somar a máxima com a mínima para depois dividir. Até mesmo porque o padrão de aquecimento num planeta ele varia conforme a sua latitude, a sua inclinação em relação ao Sol. E a temperatura média em Vênus é de 430. Então, repare, 430,5. Você sai de 484, temperatura máxima, para 377, temperatura mínima, com uma média de 430. Enquanto em que a temperatura em Mercúrio ela fica num padrão médio de 167 graus, ou seja, com uma amplitude térmica muito maior do que a amplitude térmica registrada no planeta Vênus. O movimento de rotação de Mercúrio leva 58,6 dias para que esse planeta dê uma volta completa ao redor do Sol, dê uma volta completa ao redor do seu eixo. Ao redor do Sol é translação, perdão. E o movimento de rotação de Vênus dura 243 dias, ou seja, é muito lento. Então, repare que esse movimento de rotação de Vênus, por ser muito lento, você pode concluir o seguinte: bom, se a metade do planeta é iluminado pelo Sol e a outra metade fica na parte escura, então nós temos um pouquinho mais de 120 dias nesse transcurso do movimento de rotação, em que a metade do planeta Vênus não fica exposta à ação direta dos raios solares. E por que essa temperatura não varia tanto em Vênus? A resposta é simples: por causa do efeito estufa. Será que é tão difícil compreender que essa densidade enorme da atmosfera de Vênus, ela retém a radiação infravermelha que é irradiada pela superfície do planeta? Será que é tão difícil entender? Eu estou colocando planetas para que nós possamos chegar aonde eu quero, que é a Terra. Então vamos lá. Aqui você tem a Lua, que é o nosso satélite. Então, podemos dizer que a Lua e a Terra estão praticamente aqui na mesma distância do Sol. Então, isso quer dizer que os dois corpos celestes recebem com a mesma intensidade a radiação solar. Mas por que a temperatura máxima lá na Lua chega a 214 e aqui na Terra a máxima registrada chegou a 56,7, a máxima oficial, tá? 56,7. Ora, você vai concluir o seguinte: primeiro, que nós temos uma atmosfera em que as nuvens vão refletir parte da radiação solar de volta para o espaço. A maior parte do planeta é formado por mares e oceanos.
Então, uma outra parte da radiação solar que chega aqui na Terra é refletida de volta para o espaço pelos mares e oceanos. E nós temos, claro, que uma outra parte da radiação que é absorvida pela superfície do planeta, pelas águas que compõem os mares, oceanos e lagos, e por aí vai. Ah, estava esquecendo de dizer que nas áreas cobertas por neve, a tonalidade branca, o albedo do branco reflete 90% da luz que recebe. Então, podemos assim dizer que, de certa forma, o nosso planeta não é tão aquecido pelos raios solares como é a Lua, cuja atmosfera é extremamente rarefeita. Então, nós temos aqui a temperatura mínima da Lua, menos 184 graus Celsius. A temperatura mínima registrada na Terra, lá na Antártida, menos 89,2 graus Celsius. Ora, por que a temperatura cai tanto na Lua e não cai tanto na Terra? Bom, podemos dizer o seguinte. Primeiro, que a maior parte da superfície do planeta é formada por águas que compõem os mares e oceanos, e sendo assim, a água tendo maior calor específico, ela consegue armazenar por mais tempo a temperatura, ou seja, conservar por mais tempo aquela temperatura. Ela não se resfria tão rapidamente como as rochas. E sendo assim, nós temos que levar em consideração também um outro aspecto. A atmosfera do nosso planeta retém parte da radiação infravermelha, impedindo que toda essa radiação se propague e se perca no espaço, razão pela qual a temperatura no nosso planeta não oscila tanto. Repare que a temperatura média na Lua durante o dia é 107 graus Celsius positivo, à noite menos 153. Aí eu estou falando de temperatura média. Aqui eu tenho a temperatura média da Terra de uma forma geral, 15 graus. Então, por que a temperatura no nosso planeta não varia tanto? Tem dois fatores que explicam. O principal fator é a nossa atmosfera, que retém parte da radiação infravermelha, devolve parte dessa radiação de volta para a superfície, impedindo que a temperatura caia tanto no período noturno. E lembrando também que a maior parte do nosso planeta, por ser coberto por águas que compõem mares, oceanos e lagos, sendo assim, se a água tem maior calor específico, ela não se resfria rapidamente durante a noite, o que também contribui para manter a temperatura no período noturno, vamos dizer assim, com uma variação, com uma amplitude térmica inferior do que as áreas continentais do nosso planeta. Então isso aqui, em tese, já seria suficiente para que nós pudéssemos entender o papel do efeito estufa nesse processo de aquecimento global. Então, aqui, agora, eu coloco esse desenho para mostrar a vocês esse papel do efeito estufa. Do lado esquerdo, nós temos aqui a radiação solar em condição normal, né? Com a atmosfera terrestre sem a interferência da poluição causada pelas atividades produtivas exercidas pelo homem. Então você tem a radiação solar, lembrando que parte dessa radiação é refletida pelas nuvens, pelos gases que compõem a atmosfera, pelas águas oceânicas, pela neve, né? Então nós temos aí a questão do albedo, enfim. E como a nossa atmosfera, em condições normais, sem a interferência humana, não tinha uma concentração tão alta de CO2, então uma parte dessa radiação infravermelha que hoje é retida, ela escapava para o espaço. Agora, conforme a poluição, ou seja, a concentração de gases do efeito estufa aumenta na atmosfera terrestre, nós temos também o aumento da capacidade dessa atmosfera em reter a radiação infravermelha, contribuindo dessa forma para a elevação gradual da temperatura média do planeta. Então, repare que parte da radiação solar
que atinge o nosso planeta, aquecendo-o, e essa superfície irradiando calor para a atmosfera, essa radiação infravermelha, ela, em função do aumento da concentração de gases do efeito estufa, dióxido de carbono, óxidos nitroso, por exemplo, metano, CFC, que é o clorofluorcarbono, entre outros. Então, na medida em que aumenta a concentração de determinados gases na atmosfera terrestre, aumenta também a capacidade dessa atmosfera em reter parte dessa radiação infravermelha e devolver de volta para o planeta, e fazendo assim, ou seja, contribuindo dessa forma para que a temperatura média da Terra suba paulatinamente, progressivamente. É o que está acontecendo. Infelizmente, existem pessoas negando esse fato. Então, repare aqui esse gráfico. Por que eu coloquei esse gráfico? Ora, esse gráfico, ele provém do NOAA, né? Que é a Administração Atmosférica Nacional Oceânica lá dos Estados Unidos, que é o principal instituto de previsão do tempo lá dos Estados Unidos. O NOAA possui um conjunto de cientistas notáveis que nós temos que respeitar. Então, aqui nós temos a linha azul, que representa as emissões de CO2 na atmosfera. E essas barras verticais representam a temperatura média do nosso planeta, ou seja, a variação da temperatura, né? Então, o que você observa? Né? Que a partir da segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 1970, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera cresceu de uma forma mais acelerada. O que você está observando com a temperatura do nosso planeta? A variação da temperatura, repare aqui nessa escala, em relação à temperatura média da era pré-industrial, aquela que antecedeu a primeira revolução industrial. Então nós estamos verificando aqui uma variação positiva da temperatura, demonstrando dessa forma um padrão que não tem como contestar, que está indo até 2015. Se puxasse, eu tivesse encontrado um gráfico até 2023, essa barra estaria bem mais alta, porque passou de 1 grau, tá entendendo? E a linha azul, que representa a concentração de CO2 na atmosfera, também estaria muito mais alta, até mesmo porque a concentração de CO2 na atmosfera bateu recorde em 2023, 423 partículas por milhão, lá no Havaí, no vulcão Mauna Loa, onde se faz a medição numa área em que a interferência humana é mínima possível. Então, uma área propícia para que você faça a medição da concentração de CO2 na atmosfera terrestre. Aqui eu quero mostrar a vocês, 2023 foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Não é o professor Eugênio Bastos que está falando isso, são os cientistas dos mais diferentes centros de pesquisas encontrados no mundo. Então aqui você tem essa variação positiva em vermelho, mostrando inclusive que o ano de 2023, repare essa barra vermelha aqui, nós tivemos um acréscimo muito acentuado de temperatura média em nosso planeta. Então, esse padrão que a gente não pode descartar, nós temos que entender que existe um padrão que está nos mostrando de uma forma inequívoca que a temperatura média do planeta está subindo, não é só nas cidades por causa dos efeitos de uma ilha de calor, como certos políticos defendem. Se você pegar essa medição da temperatura nas mais diferentes regiões do planeta, inclusive nas regiões isoladas, onde a presença ou a interferência humana é mínima, você vai perceber que existe um padrão de elevação de temperatura em quase todo o planeta. E quando você transpõe
esse padrão de elevação da temperatura para a média, você consegue observar que a temperatura média do planeta hoje, ela está um pouquinho acima de 1,5 grau em relação à média de temperatura que existia na Terra na era pré-industrial. Se isso não é aquecimento global, qual é o nome que se dá a isso? Eu gostaria que algum negacionista me explicasse se o desmatamento não influi na elevação da temperatura e não influi na redução da umidade do ar e também na distribuição e volume de chuvas. Eu gostaria que o negacionista me explicasse que o aumento da concentração de determinados gases na atmosfera terrestre não aumenta a capacidade dessa atmosfera reter a radiação infravermelha. Hoje, dia 18 de junho de 2024, eu moro aqui no Rio de Janeiro, capital. Está um calor infernal aqui no meu quarto, eu não posso ligar o ar-condicionado porque vai interferir na gravação da aula. Ontem, no Rio de Janeiro, 36 graus. Nós estamos vivendo uma onda de calor aqui no Centro-Sul, ou parte do Centro-Sul, sem precedentes. Lá no sul do Brasil, a temperatura está baixa. Tem uma frente fria parada lá, semi-estacionária. Mas estamos vivenciando algo que eu nunca vi com os meus 65 anos de idade. Um calor tão intenso na segunda quinzena de abril e na primeira quinzena de maio e início da segunda quinzena de maio. Aqui nós temos, por exemplo, deu uma pulada aqui, perdão. Olha aqui, ó, a temperatura média da superfície do mar. Não é só a temperatura do ar atmosférico que está aumentando. A temperatura do mar, que bateu recorde em 2023, repare aqui o ano de 2024. Já estamos aqui, essa temperatura, dia 4 de maio. Repare o 4 de maio em 2023 e o 4 de maio em 2024. Quando começar o verão lá no hemisfério norte, e as águas do Pacífico, Atlântico e parte do Índico estiverem mais aquecidas em função do verão, vai acontecer o que acontece aqui, ó. Você vai ter essa linha roxa aqui em cima. Então nós estamos observando que a temperatura do mar está batendo recordes. Por que a temperatura do mar está ficando mais elevada? Será que uma ilha de calor causa isso? Será que aquela água quente do chuveiro elétrico ou do aquecedor a gás, ela interfere na temperatura da água oceânica? Será que ela tem capacidade para interferir na temperatura da água oceânica? Ou será que esse aumento da temperatura está relacionado, de repente, a vários vulcões submarinos que estão aumentando suas atividades? Isso é suposição, tá? Não existe de fato. Ou será que esse aumento está condicionado às mudanças climáticas que estão em curso e, sobretudo, à questão do aquecimento global? Se a temperatura do ar atmosférico aumenta, consequentemente, a temperatura das águas oceânicas também aumentará. Uma coisa está atrelada à outra e não tem como você negar isso. É isso que eu quero que os negacionistas entendam. Aqui nós temos esse mapa para mostrar aqui as maiores temperaturas registradas no mundo em 2021. Então aqui nós temos Canadá. Quem é que poderia dizer que um dia o Canadá ia ter uma temperatura próxima a 50 graus? Na cidade de Limpton. Na verdade fica aqui, tá? Isso aqui é só para mostrar o país, Canadá. Limpton fica aqui no sudoeste do Canadá. Olha aqui, Estados Unidos. 54,4, isso em junho, tá? Porque a maior temperatura dos Estados Unidos é acima dessa. Aqui você tem Marrocos, 49,6, Tunísia, 50,3, Itália, 48,8, foi lá na Sicília. Turquia, 49,1, Omã, 51,6, Taiwan, 40,6, Emirados Árabes Unidos, 51,8. Então, algumas das temperaturas extremas registradas em junho de 2021, aliás,
no verão de 2021, lá no hemisfério norte, tá entendendo? Para que vocês tenham ideia, apenas uma ideia de como nós estamos registrando temperaturas extremas em áreas que normalmente isso não aconteceria. Aqui nós temos, aconteceria dentro desse padrão, né? Aí nós temos aqui as maiores temperaturas registradas no mundo. Europa, Sicília, 48,8. Ásia, Havais, Irã, 54. Oceania, Odiranata, 50,7 lá na Austrália. América do Sul, Rivadavia, Argentina, 48,9. América do Norte, aqui é o Vale da Morte, né? A região do Vale da Morte, 56,7. Enfim, algumas das temperaturas extremas registradas no mundo. Nós tivemos também, agora recentemente, na região de Verkhoyansk, que é aqui no nordeste da Rússia asiática, temperatura na casa dos 40 graus. Quem é que poderia dizer que uma região localizada ali nas proximidades do Ártico iria registrar uma temperatura próxima de 40 graus Celsius? Ninguém na sua sã consciência. Quem é que poderia dizer que no norte do Chile, em pleno inverno de 2023, mês de agosto, nós teríamos uma temperatura de quase 40 graus, em pleno inverno, na Cordilheira dos Andes? Eu não estou falando em área de planície, estou falando na Cordilheira dos Andes. Então existe um padrão que está bem claro e bem definido, e qualquer um que tenha um pouquinho de conhecimento sobre essa questão das mudanças climáticas que estão em curso no planeta, irão corroborar com essa tese do aquecimento global. Aqui nós temos essa imagem da Antártida, mostrando a cobertura de gelo, 28 de fevereiro de 2023, 28 de fevereiro de 2015. Repare a diferença. Estou falando de um intervalo de 8 anos. 2023, a Antártida registrou a menor cobertura de gelo oceânico no entorno do continente. E esses recordes têm sido quebrados com uma frequência cada vez maior. Então isso induz o quê? A uma linha de raciocínio que nos leva a entender o porquê que o ritmo de degelo está aumentando numa velocidade assustadora na Antártida. Lembrando que se todas as geleiras da Antártida derretessem, o nível do mar subiria mais de 60 anos. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas está acontecendo e é um dos fatores responsáveis pela elevação do nível do mar. Aqui eu vou mostrar agora um outro. Espera aí que está pulando aqui. Agora a região do Ártico. Aqui a cobertura de gelo em setembro de 1996, final do verão do hemisfério norte. E aqui setembro de 2020. Repare a cobertura de gelo, como é que recuou. Será que aqui em cima tem ilhas de calor, como aqueles negacionistas dizem? Não, porque essas temperaturas, elas são medidas nas cidades, onde o asfalto, o concreto interferem na temperatura média. Claro que interfere, então é assim que existem as ilhas de calor. Mas as ilhas de calor, apesar de eu entender que contribuem também para o aquecimento global, seus negacionistas, porque na verdade nós temos grandes e médias ilhas de calor no mundo, e até pequenas, claro, né? Apesar de entender isso, me diz, lá na Antártida, aqui no Ártico, qual é a ilha de calor que existe aí? Não tem, cara. Então, para que o degelo esteja ocorrendo numa velocidade cada vez maior, é porque a temperatura do ar atmosférico está aumentando. Será que é tão difícil entender esse tipo de comportamento que está ocorrendo na atmosfera do nosso planeta em relação às mudanças climáticas em curso? Será que é preciso desenhar? Será que é preciso fazer transplante de neurônio, porra? Não me leve a mal não, o desabafo, mas é isso aí. Aqui os cientistas estão prevendo que o Himalaia, eu estou dando o exemplo do Himalaia, porque o processo está ocorrendo nas Rochosas, na América do Norte, está ocorrendo na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, está ocorrendo, por exemplo, nos Alpes, lá no sul da Europa, e outras cadeias de montanha, no Atlas, por exemplo, no noroeste da África, e por aí vai. Então os cientistas estão prevendo
que há uma possibilidade, olha o que eu disse, há uma possibilidade das geleiras do Himalaia perderem 75% da sua área. Lembrando que lá no Himalaia nascem importantes rios que abastecem a maior parte da população do nosso planeta, que vive ali no sul, sudeste e na parte oriental do continente asiático. Então muitas cidades, campos agrícolas, dependem da água desses rios que vêm do Himalaia. Claro que as chuvas vão continuar suprindo os rios, mas nós temos que lembrar que tem um período seco. Então, na medida em que as geleiras do Himalaia derretem, é fácil concluir que as vazões dos rios vão diminuir. Isso poderá e com certeza irá gerar crises de abastecimento de água nas mais diferentes cidades lá do sul, sudeste e parte oriental do continente asiático. Então, moçada, eu coloquei esse título, Aquecimento Global, Fato ou Fake, porque de repente, aquele cara que vai ver assim o título, já vai querer me marretar, né? O defensor do aquecimento global vai me... professor de geografia, negacionista, meu amigo, eu fiz tudo ao contrário. Eu coloquei a situação fato ou fake, defendendo a tese do aquecimento global e desmontando teorias negacionistas que infelizmente não contribuem em nada para que nós possamos procurar soluções que reduzam esse ritmo do aquecimento global, soluções que permitam reverter esse processo do aquecimento global e as mudanças climáticas advindas do aquecimento global, que já estão causando há tempos calamidades naturais, que estão ceifando vidas, destruindo plantações, destruindo cidades, causando prejuízos de bilhões e bilhões de dólares às economias de vários países. Então, na verdade, eu coloquei uma situação de debate defendendo a tese do aquecimento global. E eu peço encarecidamente, caso você concorde com aquilo que eu disse nessa aula, concorde com a defesa do meio ambiente, concorde com a sustentabilidade do nosso planeta, que leve esse vídeo para outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas possam assistir isso e de preferência também, né, mostre isso aos negacionistas para que eles pesquisem. Eu não sou cientista, eu sou geógrafo e professor de geografia, não sou cientista, mas eu pesquiso e estudo. E eu nunca vou contestar a ciência quando 90% dos cientistas do mundo defendem uma tese que eu concordo em gênero e grau. Porque se eu não concordasse, eu estaria gravando uma aula no sentido contrário. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!